Boa noite, meus irmãos e irmãs. Alegria grande de podermos estar juntos nessa noite. Alegria redobrada pelos 148 anos da igreja aqui em Mojimirim. Nós trazemos, então, o nosso abraço da Igreja Presbiteriana Independente de Cosmópolis e os parabéns pelos 148 anos. A nossa gratidão ao pastor Alex por ter nos dado essa honra, né, e ao conselho da igreja, e a cada irmão que está presente aqui para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu estive aqui, isso pode não parecer verdade, mas foi quando o pastor Gerson era pastor aqui na igreja, né? Então acho que algumas pessoas não eram nascidas ainda nesse tempo, e depois eu estive quando o pastor Marcos Nunes também pastoreou essa igreja. Então fazem pelo menos umas 2 décadas aqui, ainda era um púlpito de madeira escurecida, né? Torneado, bonito, antigo, e hoje as coisas continuam mais belas ainda, mas mais modernas. As coisas vão mudando, né? Até eu mudei, eu tenho certeza que se tiver alguém daquele período aqui, não vai se lembrar de mim, porque eu melhorei muito, né? Eu já fui bem pior que isso. Queridos, eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, na expectativa de que esse texto possa ser importante para as nossas vidas pessoais e que ele possa também fazer sentido nesta data tão especial da vida da igreja, que é quando ela completa os seus 148 anos de vida. Gostaria de convidar a que abramos a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 1, nós iremos ler os 4 primeiros versículos, nos valeremos desses versículos, além de outras passagens das Escrituras, para nessa noite a gente caminhar numa reflexão sobre a orientação de Deus para as nossas vidas. Diz assim o texto da palavra: Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Eu convido você, irmão, irmã, a termos mais um tempinho de oração, onde nós vamos pedir que Deus fale conosco. O Senhor nos permitiu ter um tempo tão gostoso de adoração, de louvor. É real a presença do Senhor aqui neste momento, nas nossas vidas, na vida da sua igreja, de forma que podemos ouvi-lo nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós nos curvamos agora em oração, suplicando que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, entendermos e abrigarmos, ó Deus, essa palavra em nossos corações, em nossas vidas. Pai bendito, abençoe esta igreja, como já tem abençoado durante esses longos anos, Pai, pelos quais, ó Deus, o Teu testemunho tem sido manifesto aqui nesta cidade, e o nome de Jesus tem sido testemunhado, tem sido pregado, tem sido vivido, ó Deus, e o Senhor tem honrado, ó Deus, as vidas que confessam o Teu nome e que, ó Deus, tem servido, Senhor, por meio desta igreja. Ó Pai, nós cremos que durante muito tempo o Senhor tem falado com essa igreja, nos diversos momentos da história. A Tua palavra tem sido direcionada a ela e ela tem ouvido a Tua palavra. Nessa noite, nós queremos pedir mais uma vez que o Senhor nos ajude, como igreja, a ouvirmos a Tua voz. A ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Certamente que 148 anos quer dizer que muito já foi
falado por Deus e muito já foi ouvido aqui. Eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos a respeito de um Deus que fala. Gostaria de falar contigo a respeito de um Deus que fala com seus filhos, de um Deus que fala com o seu povo, com um Deus que fala com a sua igreja. Não talvez nos moldes que se quer ter por aí, mas a realidade é que a Bíblia fala de um Deus que fala conosco. Se você olhar para o Salmo 115, você vai perceber que o distintivo do Deus verdadeiro e real que servimos em relação aos demais deuses dos povos é justamente o fato de ele falar. Lá diz, em relação aos deuses criados por mãos humanas, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e som nenhum lhe sai da sua garganta. O nosso Deus é o Deus que fala. Glória a Deus. O Deus tem falado aqui em Mojimirim. Deus tem ressoado a sua voz para a sua igreja e pela sua igreja aqui nesta cidade. E é sobre isso que a gente gostaria de falar nessa noite, porque Hebreus relata aqui claramente que Deus falou no passado, em circunstâncias diversas e por diversos meios, mas que Deus continua a falar. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho. Mais adiante, nessa mesma carta, o autor exorta a igreja e diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Um Deus que fala a um povo que ouve. Gostaria de destacar 3 coisas importantes nesse falar de Deus. Primeiro, que quando Deus fala, Ele fala de forma misericordiosa. A palavra de Deus revela amor e misericórdia. E eu peço que você possa fazer isso, é um texto muito conhecido, talvez você nem precise disso. O livro de Jonas é um livro gostoso de ler, porque ele traz a figura ilustrativa do grande peixe, né? Então é um livro que a gente gosta de contar para os nossos filhos. Mas o livro de Jonas traz uma coisa especial a respeito desse assunto que eu falo com os irmãos. No capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive. A história vocês conhecem, nós não vamos contá-la. O capítulo 3 começa assim: falou segunda vez o Senhor a Jonas. Eu gostaria de... Quem aqui já não usou essa expressão com seu filho? Eu não vou falar segunda vez. Já usou isso? Pode levantar a mão, não vou chamar aqui na frente. Todos nós usamos. Quando a gente chega para o filho e fala: eu não vou falar a segunda vez. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão e minha irmã, o teu Deus é um Deus que fala a segunda vez. Fala uma segunda vez porque é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. Fala uma segunda vez, e o que eu acho impressionante é que quando ele fala a segunda vez, quando a gente fala a segunda vez é assim: eu falo uma vez com meu filho e ele não atende. Eu falo vai para Nínive e ele vai para Tarsis. Quando eu vou falar a segunda vez, eu já falo diferente. Não é assim que a gente age? Fala, não. E a gente já descreve ali todo o roteiro da desobediência do filho. Se você prestar atenção, as mesmas palavras que Deus usou na primeira vez com Jonas, Ele usou na segunda. É como se não tivesse acontecido nada, porque Jonas já tinha entendido a lição. Jonas já tinha passado pelo processo de aprendizado único, singular, não queira passar por esse, né, ter ficado lá no ventre do peixe. Mas o que eu gostaria de destacar é que isso revela a misericórdia de Deus. Um Deus que fala uma segunda vez com o seu filho, um Deus que sabe a trajetória de desobediência do filho, mesmo assim ele vai lá e fala com o filho como se nada tivesse acontecido, porque Deus não guarda rancor das cabeçadas que nós damos na vida, dos caminhos tortuosos
tortuosos que nós tomamos, das dificuldades que nos enfrentamos, e Ele continua falando conosco. Nós deveríamos dar graças a Deus, porque Ele fala uma segunda vez. E quando eu falo isso, irmãos, eu gostaria de trazer bem para o particular mesmo. Nós já estamos há tanto tempo na igreja, vocês estão há muito tempo na igreja, e você certamente já ouviu Deus falando contigo aqui, nesta igreja. Você é sentado no seu banco, alguém trazendo a palavra, e você aí já ouviu a voz de Deus. E saiu daqui animado, renovado, mas veio a segunda-feira e você se esqueceu de tudo aquilo, e você, ao invés de ir para Nínive, você continuou o seu caminho para Tarsis. Continuamos, essa é a verdade, continuamos a nossa vida como se Deus não tivesse falado conosco naquele dia. Quem aqui já não fez isso na sua vida? Todos nós já fizemos isso. Assim como Deus falou uma segunda vez com Jonas, Ele continua falando conosco. Passa ano, passam meses, passam domingos, e o Senhor continua falando, misericordiosamente, com cada um de nós, nos chamando para si. Falou segunda vez o Senhor a Jonas. E ao falar com Jonas, eu louvo a Deus, porque muitas vezes Deus precisou falar comigo mais de uma vez, mais de duas, mais de três. Porque Deus é misericordioso. Ele quer nos trazer ao acerto, e ao fazer isso, Ele continua a nos falar, e a nos chamar, e a nos trazer para si. O segundo destaque que eu gostaria de fazer é que o falar de Deus é restaurador. Não é só misericordioso, mas Ele é restaurador. Quando a gente lê o livro de Jonas, a gente acha que a coisa é meio hollywoodiano o nosso imaginário, né? A gente acha que essas coisas aconteceram assim, mas foi um processo, levou tempo, isso não aconteceu na mesma semana, provavelmente. A verdade é que Jonas foi para Tarsis, teve aquela reviravolta, caiu do ônibus, quer dizer, do peixe, enfim, os transtornos que ele teve foram grandes, e ele provavelmente perdeu a carteira, teve que voltar para a sua cidade e tal, reconstituir sua vida, retomá-la. Aí num belo dia ele estava lá na igreja, de novo, um pleno domingo, alguém pregando, e Deus fala com ele, de novo: Jonas, vai para Nínive, eu tenho uma mensagem lá. Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu de Jonas, porque Deus não desiste daquilo que Ele tem preparado para os seus filhos. Deus não desistiu de Jonas, apesar de ele ter desobedecido. Deus não desistiu de Jonas, apesar de ter passado algum tempo. Ele já tinha até esquecido aquela história. Ele já tinha arrumado um emprego, estava trabalhando na cidade. Enfim, a vida dele estava rodando, andando. E aí um belo dia, Deus vem e fala novamente com Jonas. Entendem? Não foi na mesma semana, isso levou tempo. E eu gostaria de dizer que Deus também não desiste de nenhum de nós. Apesar de muitas vezes termos ouvido a sua voz e não ter dado atenção, mas Ele continua a falar, e a falar porque Ele não desiste, porque Ele reestabelece os seus sonhos para cada um de nós. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem expectativas em relação a nós, e Ele quer realizá-las, e costumeiramente fala conosco, nos chamando para que nós atendamos a sua voz. Eu vou contar algumas histórias aqui. Tinha um senhor, já é falecido, era membro da igreja lá em Cosmópolis, e ele, visitando um dia ele já idoso, ele disse: pastor, eu acho que a minha vida já deu o que tinha que dar. E eu disse: enquanto você estiver aqui, é porque Deus tem um projeto para a sua vida. Eu lembro de um pastor, Robson Cavalcante, já falecido também. Pastor Robson Cavalcante disse certa vez que Deus, em Cristo Jesus, nos chamou para si, para estarmos com Ele. E todos nós gostaríamos e sonhamos com esse dia, mas quanto mais tempo a gente adiar, melhor, né? A gente quer continuar aqui. Eu falo: mas enquanto aqui estamos
porque Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 14, a gente encontra lá a seguinte expressão de Jesus: para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Jesus é ter a cada um de nós próximo de si. É sonho. Ele nos quer perto de si. E só não realiza esse desejo porque Ele ainda precisa de cada um de nós aqui. Não peço que os tire do mundo, porque é preciso que eles fiquem no mundo, mas que os livres do mal. Então, o falar de Deus é um falar que restaura o seu projeto na vida de Jonas. É um falar que traz à tona tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida de Jonas. O falar de Deus conosco é assim também, porque Ele traz à tona todos aqueles nossos sonhos, todos aqueles nossos desejos que um dia brotaram na nossa vida para servirmos ao Senhor. E Ele continua a falar. Por fim, e o terceiro destaque, é que o falar de Deus é íntimo, é pessoal e fala ao coração. Fala ao coração. Eu gostaria de me valer do texto de Lucas, quando nós encontramos o relato dos discípulos no caminho de Emaús. Conhecem essa história? É uma história muito, muito bonita, onde depois de Jesus ter sido crucificado, já tinha sido sepultado, 2 discípulos retornavam de Jerusalém para uma vila próxima chamada Emaús. E na medida em que caminhavam, alguém se aproximou deles e começou a falar. E na caminhada foi dissertando sobre os ensinamentos da lei e dos profetas. Quando chegaram em Emaús, na rua em que eles moravam, essa pessoa, que era Jesus, fez menção de ir adiante. E aí eles o convidam para entrar em casa. Tem até um hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração, etc. Eu não vou cantar, porque, óbvio, eu não tenho a voz que os meninos têm aqui, né? Mas os irmãos lembram dessa passagem em que Jesus entra na casa daqueles 2 discípulos. E ao entrarem, convidam para que ele assente-se à mesa, e no momento em que ele parte o pão, a Bíblia diz, abriram-se os olhos e eles reconheceram então que se tratava de Jesus. E Jesus desapareceu da presença deles. E uma frase de um dos discípulos é reveladora: por acaso não nos ardia o coração enquanto nos falava pelo caminho? Por acaso não nos ardia o coração quando nos falava pelo caminho? É assim que Deus fala. É assim que Deus fala. Nós vivemos num mundo de muitas vozes. Todo mundo fala. Ninguém mais ouve. Vozes de todo tipo, de toda fonte, de todo jeito. De Deus é pessoal, é íntimo e é o coração. Não há dúvida quando Deus fala. Outras pessoas até possam ter dúvida, mas aquele que ouve não tem dúvida, porque fica muito claro. Isso vem de Deus, porque Ele fala ao coração. Aliás, Deus fala mais. Deus fala mais do que nós podemos imaginar. Costumo dizer, Deus fala mais que o pastor. Deus fala mais do que aquele que ministra. Deus fala mais do que aquilo que se lê. Deus fala mais do que aquilo que se canta, do que aquilo que se ouve. Porque você há de convir que você estando aí no seu lugar, muitas vezes se está falando algo aqui e o Espírito Santo de Deus abre o seu entendimento e você então entende coisas que nem foram ditas ali. É Deus falando contigo. É Deus falando ao seu coração. É Deus mostrando coisas que nem era a intenção daquele que pregava, nem era a intenção daquele que ministrava, nem era a intenção daquele que compunha, ou daquele que canta, ou daquele que fala, ou daquele que ora. Mas naquele momento o Espírito de Deus fala, e fala ao coração. E o coração então é aquecido. E então o coração é invadido pela palavra de Deus, que vai além da vontade humana, do querer humano, do pronunciar humano. Louvado seja Deus, porque Ele fala muito além do que a gente possa imaginar. Nós temos um Deus que fala. Precisamos ser um povo que ouve.
Somos chamados a sermos um povo que ouve, porque o falar de Deus é misericordioso para conosco. O falar de Deus é restaurador para conosco. O falar de Deus nos indica caminhos. O falar de Deus mostra-nos a missão que temos, o querer dele para a nossa vida. O falar de Deus não se confunde com o falar humano, não se confunde com outras vozes, não se confunde com aquilo que as pessoas querem, porque o falar de Deus se manifesta internamente no coração de cada um de nós. Uma igreja que faz 148 anos, é uma igreja que aprendeu a ouvir a voz do Deus que fala com os seus filhos. Nossa oração, queridos, é que essa pequena palavra possa, talvez, despertar no coração de cada um de nós o desejo de ouvirmos a sua voz. E assim, seguirmos nessa caminhada tão maravilhosa, tão singular, tão especial, que é a caminhada de proclamarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que essa igreja foi plantada aqui, né? Foi para isso que ela foi escolhida por Deus para estar aqui. E Deus tem sido servido em mantê-la, porque Ele tem propósitos para essa igreja. Mas igreja é um mero coletivo. Deus tem propósitos para cada um de nós, para cada um dos irmãos e irmãs. Amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Alex, que foi posto por Deus e pela sua generosa vontade para conduzir esse rebanho, para ser instrumento dele aqui, para que nós possamos, como povo, ouvir a sua voz. Amém. Deus abençoe.